O assunto agora é saúde, mais precisamente de um problema que afeta mais de 20 milhões de brasileiros: os cálculos biliares ou pedras na vesícula, Tícia. Pois é, se você sente estufamento ou dor estomacal, cuidado, viu? Esses são dois sintomas muito comuns desse incômodo que atinge principalmente mulheres acima de 40 anos. Veja como na reportagem da Ana Paula Neves. As pequenas cicatrizes perto do umbigo marcam o início de uma boa relação da Beatriz com os alimentos. Não é uma marca que me deixa desconfortável. Eu até brinco com o meu marido que são minhas marcas de guerra. Fui vitoriosa, né? No final das contas, não senti mais nenhum problema nas minhas alimentações. Então, nossa, eu tô super feliz. Por anos, os momentos à mesa foram tensos. Sempre tive uma alimentação bem saudável. Nunca fui de comer tanta fritura, coisa gordurosa, mas sempre que eu dava uma escapadinha, comia uma pizza, comia um hambúrguer, era motivo já de eu sentir bastante incômodo no estômago, né? Meu estômago chegava a estufar, ficava bem inchada, dolorida. Várias vezes eu tive que correr para o hospital, né, para tomar medicação na veia, porque nem medicação que eu tomava em casa não resolvia. Ela tinha pedras na vesícula, a doença mais frequente nesse importante órgão que fica do lado direito do corpo, logo abaixo da cintura. As pedras na vesícula são causadas basicamente por colesterol. 80% delas são de colesterol. A vesícula serve principalmente como um reservatório da bile, o líquido produzido pelo fígado que nos ajuda na digestão. Quando a bile fica muito espessa, densa, pode acontecer a formação de pedras, que se acumulam na própria vesícula ou podem obstruir outros órgãos. Pacientes que estão acima do peso, que ingerem muita gordura, principalmente as mulheres acima dos 40 anos, que têm colesterol, triglicéridos altos, gordura no fígado, tem que fazer uma dieta, tem que se cuidar. Estima-se que cerca de 10 em cada 100 brasileiros tenham pedras na vesícula. Beatriz sofreu muito com os sintomas. Várias vezes eu tive que sair do trabalho para ir para o pronto-socorro por conta de dor, de incômodo. E o doutor que me atendeu, ele falou, poxa, é bem estranho, né? Você tá sentindo tanto incômodo assim, já é frequente que você vai para o PS. E aí ele pediu uma ultrassom de abdômen total, que foi quando descobriram que eu tinha pedra na vesícula, né? Os cálculos biliares. Mas nem todo mundo tem sintomas, viu, Beatriz? Muita gente descobre que tem pedra na vesícula durante um exame de rotina, um ultrassom do abdômen total. E aí, como não existe remédio nem qualquer outro procedimento que foque apenas nos cálculos, o tratamento é cirúrgico, com a retirada total do órgão. Não tem como a gente retirar as pedras da vesícula com outros tipos de tratamento. E às vezes, doutor, eu tô com a pedrinha na vesícula, nunca senti nada. Por que eu tenho que operar? Primeiro porque essas pedrinhas elas vão aumentar com o tempo e elas vão obstruir a passagem da vesícula e você vai ter uma inflamação da vesícula ou, mais sério, entope o canalzinho do fígado, do pâncreas, tem uma pancreatite, uma icterícia obstrutiva, que aí o tratamento cirúrgico só da retirada da vesícula não resolve. Você precisa fazer outras cirurgias, outros procedimentos endoscópicos para retirar essa pedrinha, essas pedrinhas que são pequenas, que não estão mais na vesícula e já estão no canalzinho do fígado. A retirada da vesícula por videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico pouco invasivo, muito indicado em casos de cálculos biliares. 90% dos casos a gente faz por videolaparoscopia, que é um procedimento cirúrgico de baixa complexidade, faz por cirurgia robótica também. As cirurgias abertas da retirada da vesícula são bem mais raras. Eu fiz a cirurgia logo pela manhã e aí eu passei o dia no hospital para ver se ia ter algum desconforto, mas logo no fim do dia eu já pude sair, voltar para casa. Tinha que ter um cuidado, né, para poder levantar, não podia fazer esforço no abdômen, mas foi super tranquilo o pós. Beatriz conta que nos primeiros 30 dias após a operação, a dieta alimentar foi rigorosa. Nada de óleo, manteiga ou derivados de leite.
A partir do segundo mês eu já pude voltar a trazer mais os alimentos que eu comia antigamente, né? Então fui incrementando ali na minha alimentação, nas minhas refeições, para o meu organismo também ir acostumando a voltar ao habitual. O médico explica que pessoas sem a vesícula podem, por um tempo, ter mais dificuldade na digestão de alimentos gordurosos. A bile que é produzida no fígado vai ser eliminada, vai excretada continuamente. Quando as pessoas fazem uma ingesta muito exagerada, principalmente de gorduras, às vezes falta porque não tem um armazenamento que estava na vesícula. E aí você pode ter aquela má digestão, fica empachado, com gases. Isso, com o tempo, o fígado vai, entre aspas, aprendendo e vai sendo liberado mais rápido. Quase meio ano depois da retirada da vesícula, Beatriz se sente mais leve e saudável. Hoje eu tenho uma alimentação mais regrada, como mais fruta, como alimentos menos industrializados, menos pesado, né? Voltei às minhas atividades físicas. Se eu quiser dar uma escapadinha, comer uma pizza, comer um hambúrguer, eu posso, porque eu já não sinto mais esse desconforto, né? Já nossa, eu nem sabia como é que era poder viver sem essa dor. E vida normal, é importante ouvir a recomendação do médico, você viu só? Tem um período de adaptação depois que você tira a vesícula, mas o seu corpo é inteligente, o fígado vai aprender a fazer essa produção e essa liberação da forma correta e vai ficar tudo bem. Siga a orientação do médico, não fique enrolando não se tiver pedra na vesícula, viu? É importante isso, recado para algumas pessoas da minha família que estão com pedra e estão enrolando, viu? Fica aí.